Tatinha, a gente tinha organizado aqui, eu, o Túlio, da gente bater um papo pra falar daquela declaração do Rodrigo, declaração não, mas daquela postagem do Rodrigo, do R, pra se juntar lá ao BMV, aquela história toda. E a gente ia bater papo aqui, porque até o Ancelotti falou sobre isso, falou do Rodrigo na entrevista dele e tal. Mas antes da gente falar, surgiu um assunto aqui, faltando 2 minutos pra começar a live, que é uma contusão do Bellingham. É isso, Tati? Explica pra gente. É mais que uma contusão, viu, André? É uma lesão muscular mesmo. E um músculo bem estranho. Eu tava até. Jornalista, quando tem lesão, a gente vira um pouco médico, né? Eu fui até investigar onde é que é o tal do músculo plantar delgado, que eles chamam aqui na Espanha. Porque o Real Madrid, essa manhã a gente acompanhou o treinamento do time. O time joga só no domingo, mas com amanhã o Ancelotti vai fazer um treinamento fechado no Bernabéu para ver como é que tá a grama, para o time ter o primeiro contato com o estádio. Não joga no Bernabéu há 3 meses, então para ter esse primeiro contato. Hoje a gente teve treino e entrevista coletiva. A gente viu o Bellingham treinando com normalidade durante os primeiros 15 minutos, mas no decorrer do treinamento ele sofreu essa lesão, uma pancada, que foi avaliada pelo Real Madrid. A gente tem o diagnóstico. A lesão é uma lesão muscular nesse músculo plantar delgado da perna direita, que aí fui investigar, ver o que era esse músculo, André. É um músculo que começa na parte de trás do joelho e desce, vai ficando fininho até a parte de trás do pé, assim, quase o calcanhar ali, né? Então a gente não sabe exatamente aonde foi essa lesão nesse músculo, mas a parte mais complicada dele é na parte do joelho. E aí o Real Madrid divulgou essa lesão, uma lesão que vai afastar o Bellingham dos gramados por cerca de mais ou menos 1 mês, ou seja, quase certo que ele perde a estreia do Real Madrid na Champions. Porque pelos cálculos ele ficaria fora mais ou menos até o jogo do dia 25, do fim de semana do dia 25 de setembro. Então, talvez a gente não tenha o Bellingham na estreia do Real Madrid na Champions. É uma baixa importantíssima para o Real Madrid, porque é um momento, né, André, como a gente ia falar, em que o Ancelotti quer encaixar todas essas peças dentro do time e o Bellingham é uma peça fundamental tanto para o meio-campo como para o ataque do Real Madrid. Caramba, Tati. Bom, é preocupante porque, assim, claramente o Real Madrid vai viver uma maneira nova de se jogar, né? Eu não sei se vai ser com os 4, eu não sei se vai ser com só 3 deles, mas ele vai passar por um período de adaptação, agora com a chegada do Mbappé. E se você não tem o Bellingham por um período, você vai adiar essa adaptação, né? Pelo menos 1 mês que ele não vai poder jogar. Menos mal pro time que tem data FIFA no meio, né? Então ele não perde tantos jogos. Ele não perde tantos jogos, mas ele perde a estreia na Champions, por exemplo, provavelmente. A entrevista do Ancelotti, ela veio antes do anúncio da contusão, certo? Isso, exatamente. Então não dá nem pra gente imaginar se ele aproveita ali a ausência do Bellingham pra continuar jogando como era mais ou menos, ou se ele vai... A gente fica agora sem saber, né, Tati? Exatamente, André. Agora tem uma grande dúvida, né? Assim, por hierarquia, nos 2 primeiros jogos da temporada, o primeiro jogador a entrar em campo foi o Luka Modric. Então, por hierarquia, e o Ancelotti é um cara que respeita muito a hierarquia, seria a entrada do Modric no lugar do Bellingham, sai o meio-campista, entra o meio-campista, segue no 4-3-3 e segue a vida. Só que o Bellingham não é só um meio-campista nesse Real Madrid, ele é um meio atacante, né? Ele joga atrás do Mbappé, que está jogando como uma referência no ataque. Então, fica a dúvida se ele vai só colocar o Modric em campo e jogar no 4-3-3 com a ausência do Bellingham, ou se ele vai colocar o Brahim, que na temporada passada ficou bastante claro que era o substituto do Bellingham. Quando o Bellingham não jogava, quem jogava ali naquela posição era o Brahim, ou se ele vai colocar o Brahim e vai tentar fazer o time jogar com os 4, só que sem o Bellingham, com o Brahim fazendo essa função. Então agora fica essa dúvida, André, a gente não sabe o que ele vai fazer. Porque tendo o Camavinga, por exemplo, eu acho que seria uma alternativa e uma opção muito forte que o Real Madrid jogasse no 4-3-3, com Tchouaméni, Camavinga e Valverde no meio, Rodrigo, Vinícius e Mbappé no ataque. Não tendo o Camavinga, o Ancelotti vai ter que tomar uma decisão. Se ele mantém o time com os 4, tirando o Bellingham e entrando o Brahim, ou se ele vai jogar no 4-3-3 com a entrada do Modric no meio de campo. Assim...
Eu até vi gente aqui, não, é só tirar um, colocar outro, mas não é, como você disse, o Bellingham, a função dele, tanto que, Tati, na Supercopa, a gente chamou atenção na transmissão algumas vezes, fisicamente, o Bellingham, ele tá sendo muito exigido, cara, ele tá fazendo algumas funções, ele tá indo, ele tá voltando toda hora, ele vem, ele recompõe, ele ajuda a marcar, e assim, fisicamente vai ser um negócio difícil dele aguentar também. Eu acho que essa contusão, sob vários aspectos, claro que a preparação física do Real Madrid, inclusive, ela é referência mundial. Do Antônio Pintos, a galera da quinta série adora, porque o Pintos ele é um preparador físico que é um fenômeno. Ele, inclusive, eu estava lendo uma matéria, Tati, que ele serviu como referência para um estudo, para um negócio da NASA. Uhum. Isso. Ele tá fazendo testes aí físicos com máscaras individualizadas e tal, o negócio. Agora, a exigência vai ser enorme. Esse é um tema que tá em evidência aí, porque nessa temporada o Real Madrid pode chegar a 72 jogos. É uma preocupação, né? É uma preocupação muito grande, André, e já são, que a gente tem informação, são nesse momento 3 jogadores no departamento médico. O Alaba, que ainda não se recuperou da lesão no joelho, a lesão grave do final do ano, de agosto do ano passado, vai fazer 1 ano agora da lesão do joelho do Alaba, mas ele teve mais um problema no mesmo joelho, então só se espera ele para outubro, novembro. O Camavinga, que se lesionou antes da temporada começar, no último treinamento antes da Supercopa, e agora o Jude Bellingham. E pode ser porque para o jogo de domingo o Ancelotti também não tem o Vaierro, que vai ficar no elenco como 4º zagueiro. O Ancelotti pode ir para o 3º jogo da temporada com 2 zagueiros só, o Rüdiger e o Militão, e levar os meninos da base para compor elenco, e com 2 meio-campistas lesionados, que em teoria é o setor onde o Real Madrid teria mais opções, né? Caso tivesse problema no ataque, para escalar meio-campistas. Então, essa temporada está começando bastante. A gente tem que dizer que não está começando igual à última, porque as lesões não são tão graves, mas o Real Madrid tem 2 jogos na temporada e 2 jogadores praticamente titulares lesionados até agora, André.